Prefeitura de Lavras, através da Secretaria também do Trabalho da Mulher e do Desenvolvimento Social, realizou uma capacitação voltada aos condutores de veículos que atuam no transporte coletivo público do município, de maneira particular da Secretaria de Assistência Social. O treinamento teve como principal objetivo aprimorar a atuação dos motoristas, além de valorizar a profissão e contribuir para um serviço mais eficiente e seguro à população. A iniciativa integra ações da gestão municipal voltadas à qualificação profissional e à melhoria contínua dos serviços públicos. Durante a capacitação, que teve a participação dos motoristas da Secretaria, os participantes receberam orientações sobre direção defensiva, manutenção preventiva dos veículos, cumprimento adequado de rotas e aumento de produtividade. O conteúdo também destacou a importância da condução responsável para garantir a segurança no trânsito e oferecer um atendimento mais humanizado aos passageiros. O evento foi realizado no auditório do CREAS e contou com a participação do instrutor Francisco Adelácio, esse que vocês estão vendo aí, Coelho da Cruz, especialista em tecnologia e segurança do trabalho. E o nosso convidado do bate-papo da semana é justamente o Adelácio, que é um especialista reconhecido na área de tecnologia e segurança do trânsito, com sólida atuação como engenheiro de tráfego, formação avançada em pós-graduado em planejamento e gestão de trânsito. O homem é uma fera, acumula experiência muita no desenvolvimento de soluções voltadas à mobilidade urbana e também à redução de acidentes, contribuindo diretamente para a construção de um trânsito mais seguro e eficiente. Cearense de milagres, ele traz uma visão prática e estratégica sobre os desafios enfrentados diariamente nas vias públicas, aliando o conhecimento técnico à realidade das cidades, do interior cearense e dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos. E para essa conversa especial, a gente bateu um papo com Francisco Adelácio Coelho da Cruz, aqui no Bora Conversar. Acompanhe. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui no Bora Conversar, no bate-papo da semana, Adelácio Coelho Cruz. Ele é especialista em trânsito e está realizando um trabalho fundamental aqui de capacitação com os motoristas da assistência social do município de Lavras da Mangabeira. A turma que conduz os veículos todos os dias em Lavras, fora de Lavras, até fora do estado também. Adelácio, seja bem-vindo, prazer estar lhe recebendo aqui na Lavras CE TV. Esse trabalho é um trabalho que realmente dá a esses motoristas um olhar diferente do que a gente comumente faz no trânsito, né? Boa noite. Paulo, minhas saudações, meu amigo Júnior, Denis, está aqui nos acompanhando, e é o que a gente sempre intitula como aquilo que é a palavra mais cabível, que é reciclagem. É reciclar, é trazer a essência da modificação da Lei 9.503, que é o CTB. Por quê? Porque ela é muito dinâmica, ou seja, todos os dias ofere aí uma expedição de uma resolução nova, uma mudança, uma revogação e assim por diante. É claro que nós temos um CTB de 98 que permanece pétreo, mas você observe que essa mudança, principalmente você viu aí, ultimamente a mudança na formação, a mudança para o adquirir da habilitação, o processo de habilitação, e são essas mudanças que você observa que a população nem sequer
ainda têm a propriedade e o conhecimento sobre isso. E o que nós estamos trazendo para Lavras, para a administração, para os profissionais motoristas, é essa reciclagem e, ao mesmo tempo, a conscientização do dirigir de forma preventiva, de forma segura. Você, inclusive, estava ali participando do curso e você viu a profundidade do que a gente tem falado, que é a questão do aplicar da psicologia do trânsito, em cima da aquiescência de conhecimento dessa legislação e, ao mesmo tempo, a direção defensiva e sua prática permanente naquilo que é, com certeza, aí, o evitar dos sinistros de trânsito praticamente em 95%. Olha, muitas vezes o ambiente de trânsito é um ambiente meio hostil, né? Às vezes existem determinadas situações que tornam o trânsito realmente meio hostil. O curso, essa capacitação, mantém também essa humanização com relação aos motoristas, porque muitos deles saem de casa meio que com a cabeça meio grossa e tudo mais, mas vão tratar de transportar vidas, seja aqui dentro de Lavras, seja fora de Lavras da Mangabeira. Como é que isso é tratado no curso? Exatamente. Você viu, foi uma das partes mais alencadas no curso, que foi essa situação do motorista saber separar a pessoalidade do profissionalismo, E esse profissionalismo pautado naquilo que está a condução de forma segura e ele ter a noção de que ele está ali num trabalho técnico, mas que transportando humanos, transportando pessoas, transportando vidas. E por isso a delicadeza e a questão de bater muito em cima da tecla dessa humanização no trânsito. Tratar o trânsito na forma como eu até citei no curso, que é a forma preventiva, a forma de sempre antecipar essas situações e quebrar o ego, deixar o ego de lado e preservar aquilo que é a segurança, o bem-estar e a vida. Às vezes, abdicar até do seu direito no trânsito, como você viu, Nós abdicarmos do direito do trânsito no sentido de quê? Em nome da segurança, do bem-estar e da vida. O trânsito em Lavras da Mangabeira, ele é um trânsito que começa a ganhar corpo com relação à fiscalização. Já se tem aí um trabalho de algum tempo do Dematran, que vem tentando levar os lavrenses, primeiro, uma educação de trânsito, que isso já chegou inclusive nas escolas do nosso município. Mesmo assim, a gente tem visto flagrantes incríveis de pessoas que teimam em ultrapassar o sinal que está vermelho e que aí coloca em risco não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas. Já tivemos sinistros com relação a isso aqui em Lavras da Mangabeira. E a cidade de Lavras é uma das cidades da nossa região que tem mais acidente de trânsito por conta de imprudência. Como é que você vê tudo isso? Primeiro do que tudo, Paulo, é louvável a iniciativa do gestor. Se o gestor público, o prefeito municipal, a pessoa da chefia do executivo, cria o Demutran, como eu havia até lhe dito ali anteriormente, nós conversando de forma pessoal, é muito interessante uma cidade com um Demutran do que sem. Então nós observamos resultados positivos dentro de Lavras, só que nós também temos que observar a questão da quebra de paradigma e a questão cultural. Então eu já municipalizei várias cidades, e cidades que têm praticamente 10 anos de Demutran, e que você vê o resultado realmente do trabalho. Então o Dematran, ele iniciou há pouco tempo a sua efetividade, e essa efetividade já tem trazido prodígios. Mas não significa que o Dematran vai resolver tudo de uma hora para outra. É preciso uma quebra de paradigma, é preciso uma conscientização nas escolas. Eu tenho até conversado com o diretor Denis, e nós vamos adentrar nas escolas, ou seja, invadir as escolas, eu uso até esse termo, porque nós temos que preparar, Júnior, os condutores do futuro. E os condutores do presente que têm um passado laico em cima dessa lei. Tem que haver o quê? O efeito punitivo. Então, mas é um efeito punitivo no sentido de quê? Das pessoas que realmente estão
à mercê da inobservância e praticando atos danosos que surte ali um efeito que pode ocasionar um sinistro e tem ocasionado sinistro. Então, nós temos as estatísticas demonstrando a lástima do trânsito e, habilmente, nós vamos fazer um comparativo dessa lástima e estatística anterior para com a estatística futura, demonstrando os passos. Agora, nós não podemos, de uma hora por outra, transformar Lavras, né? Mas a transformação já ocorreu. Então, com o início da municipalização, com a efetividade, né, os agentes de trânsito vão passar também por uma capacitação. Nós temos aí essa intenção de modernizar o departamento, não é isso, Denis? Utilizando no máximo as tecnologias, os direitos concernentes às pessoas, principalmente os idosos, pessoas com necessidades especiais, fazer uma situação de levantamento de todos os veículos alternativos, os taxistas, o transporte escolar, todos os transportes amiudados, selecioná-los, né, e de certa forma trazer essa capacitação. Então, nós estamos na tríade do trânsito, ou seja, educação, fiscalização e partindo também por um projeto de engenharia, né? Lavras precisa ali, nós temos praticamente 8 campos, né, Denis? 8 campos que necessitam ali urgentemente de uma modificação da sinalização pela questão do porte que Lavras tem avantajado aí, né, no sentido de modernização, ou seja, um aumento quantitativo de trânsito numa área que não existia, né, uma situação maior de carga e descarga onde não existia. Então, todas essas situações estão sendo feitos estudos. E esses estudos pautados em cima de um projeto, esse projeto depois vai ser apreciado, inclusive esse projeto vai ficar à disposição da comunidade, vai ficar à disposição do Poder Legislativo, vai ficar à disposição das autoridades concernentes que desejam co-participar ou participar diretamente, vai ficar a situação daquilo que nós formaremos uma ponte para a iniciação do Executivo para com o Ministério Público, na sapiência de que o Ministério Público é muito influente nesse sentido e capacita-se a fiscalizar a própria instituição em si. É uma situação que calha a memória aqui, e eu acho muito interessante. Lavras ganhou um selo, né? Um selo, eu digo um selo, foi um selo ouro, né? Nós tivemos a visita do Conselho Estadual de Trânsito. O Conselho Estadual de Trânsito, só para as pessoas entenderem, é um órgão normativo e consultivo do Estado. Como diz a história, é o braço direito do Senatran, da Secretaria Nacional de Transporte. E eu participei da visita e eles elogiaram, trouxeram ali ecônios de elogios perante a regularidade do órgão. O órgão de trânsito está totalmente capacitado. A única situação que ficou, é como o João sempre diz, o prefeito é muito claro, é muito mesa aqui e colocar todos os problemas para se resolver. E uma coisa que foi clara foi só a ausência do depósito, que nós já estamos, né, na situação de aquisição do depósito, que é o depósito de remoção veicular. Você é engenheiro de trânsito, engenheiro de tráfego também, especializado nessa área. Lavras da Mangabeira é uma cidade que deve estar recebendo aí o Sinalize, mas nós temos muitos problemas com relação à sinalização, tanto vertical como horizontal, aqui em Lavras da Mangabeira. Como é que você tem contribuído muito com o município de Lavras nesse setor? O que é que isso pode trazer de benefícios também para essa mobilidade no trânsito? Pronto, você disse tudo. Resumiu a palavra que eu ia até falar, se você não tivesse citado, trazer mobilidade, né? Você veja que grandes cidades como Fortaleza, vamos colocar nossa capital cearense, eles fizeram um projeto de sinalização, que é o projeto que ele faz de semicírculo em situação anti-horário. Ou seja, você consegue fazer uma conversão em um bairro de maneira que você não tenha que ir lá naquele outro bairro para poder realizar isso. Então, o sentido do Sinalize e o sentido do apoio de engenharia para com essa sinalização é trazer mobilidade e fazer com que as pessoas que tenham as necessidades especiais possam se locomover o mínimo. E as pessoas que não têm isso se locomovam de uma maneira a dar espaço para esses que não têm, trazendo igualdade, né? E além dessa mobilidade, estacionamentos, né, e locais que são considerados para parada. Então, essa questão da roupagem de uma nova sinalização traz aí, digamos aí, que mesmo que Lavras tenha uma modernização rápida, mas aí traz 8 a 10 anos à frente para a gente conseguir estabilizar e ter uma situação de sinalização atual e moderna.
O pedestre também faz parte do trânsito. Faz parte. Algumas situações que a gente também já flagrou com relação à imprudência do pedestre no trânsito. E isso ocasiona, e já ocasionou acidentes também no município. Qual é a mensagem que você passa para os pedestres que estão nos acompanhando agora e que vê o trânsito de Lavras da Mangabeira sendo modificado para melhor? A modificação para a situação do carinho e da atenção para com o elemento que a gente considera mais frágil do trânsito, que é o pedestre, principalmente as crianças e os idosos, locomoção diferenciada daquele adulto, o governo está criando a questão principalmente da passagem elevada, por exemplo. Nós temos projetos aí para criar a passagem elevada. A passagem elevada, ela traz um obstáculo para o veículo e traz um incentivo para o pedestre atravessar naquele local que é superior, né, ascendente à via. Então isso é muito importante. Mas o que eu aconselho o pedestre é sempre procurar o local dele, que é o refúgio considerado seguro, que é a calçada. O pedestre tem que sempre andar pela calçada. É claro que nós temos a situação da não universalização da calçada ainda, que é uma situação onde você observa uma calçada gigante, outra menor, e situações que são empecilhos para o pedestre. Mas é sempre o pedestre utilizar a faixa adequada, ver a possibilidade do sinal fechado e realizar o procedimento de travessia. Se não tem faixa de pedestre, que atravesse de forma retilínea, não diagonal, né, no sentido de que ele vai levar mais tempo e mais espaço. Então, quanto menos o pedestre estiver situado no leito que é destinado para os veículos, mais seguro é. Né? E sempre observar aquilo que eu estava até informando no curso, né? Não só ver, mas ser visto. Saber, ele, quando vai atravessar a via, ele saber que o condutor lá está vendo ele. Então, haver aquela troca de sinal, para que o pedestre não chegue a uma situação do que nós chamamos de atropelamento, né? Bom, eu estou conversando com Adelácio Cruz, ele é especialista em trânsito, está em Lavras da Mangabeira, fazendo uma capacitação com os motoristas da assistência social, que são motoristas que no dia a dia tratam com o público muito mais do que muitos outros órgãos e tem que se ter realmente um cuidado muito maior. Vamos trazer a conversa para o nosso público em geral. Nosso motociclista hoje em Lavras da Mangabeira, ele gosta muito de andar sem capacete, né? Já melhorou muito, né, com a presença do Dematran, das informações que foram repassadas e tudo mais, isso já melhorou muito. O uso do capacete, alguns só utilizam para o piloto e o passageiro fica sem um capacete, ou seja, a infração é a mesma. A infração é a mesma, né? Se você observar, hoje nós temos o artigo 244, inciso 1º, que é conduzir sem capacete, e o artigo 244, inciso 2º, que é transportar o passageiro sem capacete. Então, é muito importante, principalmente aqueles que têm esse costume, né, de conduzir com o passageiro sem o capacete, é a mesma infração que ele comete se assim estiver sem o capacete sendo o piloto. Né? Então, nós temos que observar, e o lavrense tem que quebrar esse paradigma e acultuar isso. Vou te dizer só uma coisa, a gente falou muito ali sobre automatismo, né? Isso. E é interessante, uma vez, Júnior, eu municipalizando uma cidade, e uma senhora chegou no Detran, e essa senhora foi resolver um problema lá habitual do veículo, uma moto, e ela entrou com o capacete aqui na testa. Eu fiquei observando. Quando foi daqui a pouco, ela voltou rapidamente, ela disse, vocês viram meu capacete? Ou seja, ela não estava nem sentindo o capacete na testa. Então, o lavrense tem que colocar na mente que o capacete, com uso intenso, com uso diário, e adequado, ele não vai sentir mais desconforto e vai trazer segurança para ele. Isso é o mais importante. Criar hábito, né? E o papel da fiscalização, porque o Dematran, né, pelo que eu tenho visto, inclusive o CETRAN acentuou isso, a questão da isonomia. Eu achei muito importante isso. Ele viu partido A e partido B sendo autuado, né? O rapaz do CETRAN até falou sobre isso, né? A questão das multas sendo igualitárias, né? Eu vou até colocar um ditado de jargão antigo, que o nordestino sabe, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, a gente vê isso. E é muito interessante. Eu pouco conheço o prefeito, mas às vezes que eu estive com ele, ele chegou e foi muito claro para mim. Ele disse, olha, Adelácio, aqui
eu não vou questionar qualquer situação de multa, seja de vereador, seja de pai meu, de mãe minha, seja de parente meu, qualquer parentesco, não tem nada a ver. Eu quero que o serviço seja feito. Então, isso daí já é louvável. Muito louvável. A conversa que eu tive nesse sentido, muito louvável. Você, como especialista em trânsito, como é que viu essa mudança da legislação com relação à CNH? Não precisar mais aquela exigência toda de ter uma autoescola. Para mim, é um desastre, é uma semeadura que nós vamos colher frutos muito duros, digamos assim, pronto. Muito difícil. Muito difícil. Para mim é uma lástima. No ordenamento jurídico brasileiro, existem muitas mudanças na lei, que passa pelo Congresso, passa pelo Senado, passa pelas comissões. E nada disso foi feito. Foi feita apenas uma resolução, uma decisão do Ministério, em particularidade, sem consonância com os outros ministérios. E eu fui ler toda a partitura, todas as situações, é uma aberração. É como diz a história, o aluno tem que passar e acabou. Eu quero estatística e quero tantas habilitações. Então, para mim, é uma situação de um retrocesso que vamos colher frutos malévolos quanto a isso, viu? Adelácio, eu queria deixar você aqui à vontade. Nós já estamos aí há quase 22 minutos de conversa. Se você quiser focar algum tópico que a gente não tocou aqui nesse bate-papo aqui no Bora Conversar, que você fique à vontade, deixar sua mensagem aí aos motoristas aqui de Lavras da Mangabeira, que você venha mais vezes a Lavras da Mangabeira para poder ajudar nessa nova era do trânsito em Lavras da Mangabeira e que a gente tenha um trânsito mais tranquilo, para que a gente possa ir e vir com tranquilidade ou com menos dificuldades. O que eu queria era clamar à população, em geral, que nos ajudasse. O agente de trânsito, ele não está ali, Paulo, na via para mostrar autoridade. Ele não está ali para querer ser acima de ninguém. Inclusive, ele é mais cobrado na literatura da lei do que o próprio cidadão, não é? Então, o agente de trânsito ele está ali para fazer fluir, fazer o trânsito ter mobilidade, fazer com que os estacionamentos e as paradas e toda uma série de estacionamentos e outros locais sejam respeitados, fazer com que haja o respeito pedestre, né? Fazer com que haja uma maior segurança. Você veja bem, todas as situações de uso de equipamentos foram estudados durante séculos, né? Nós temos aí equipamentos que foram criados, como o cinto de segurança na época foi criado, e já há muito tempo foi testado de várias vezes. Você veja, uma grande empresa foi quem criou, na época foi um sucesso tão grande na questão do índice de sinistros sem morte, que a patente ele doou, né? Eu não vou citar a empresa, mas aí ele doou. E você veja, foi um fato histórico. São Paulo tentou implementar o cinto de segurança, o pessoal usava até uma camisa com o cinto, tentando burlar a fiscalização. Então eu peço à população que nos ajude, né? A gente precisa da ajuda de todos. E principalmente a população, o Dematran vai criar aí um disque-denúncia, nós teremos um disque-denúncia, e a população nos ajudar, principalmente com aqueles que fazem o trânsito de guerrilha, né? Aqueles que transitam sob calçada, aqueles que transitam sem capacete, aqueles que fazem racha e pega, malabarismo, poluição sonora. Então, o Dematran vai iniciar a questão da retirada da placa, que hoje é uma situação que gera uma particularidade para o trânsito, mas um nexo à questão criminal, né? Então, nós pedimos e rogamos à população que nos ajude. E aqueles que não se adipou, não se compor a essa missão, essa missão de garantir vidas, habilmente vai ter que ser punido, né? Vai ter que ser punido ao rigor da lei, no merecimento de cada situação, sem olhar quem, né? E existir essa possibilidade, né, de fazer com que a gente cultue, né, um trânsito mais seguro. Eu gosto de até citar, só para finalizar, que a decisão cabe a cada um, né? Existe até eu gosto de, às vezes, nos workshops, e falo sobre uma situação que até ainda tem um tempinho, né? Que eu posso até dizer, e é uma fábula. Certa feita, 3 jovens, né, na sua vã situação, achando que tinha sabedoria, existia um certo sábio numa aldeia,
E esse sábio estava lá sentado na aldeia, sempre ficava lá, e um dos jovens chegou para os outros dois e disse, ó, o sábio ali nunca errou nada. Tudo que se pergunta ele responde, só que agora eu vou conseguir pegar ele. Como é? Ele disse, vou pegar um pássaro, esse pássaro eu vou colocar dentro de minhas mãos, vou perguntar se esse pássaro está vivo ou está morto. Se ele disser que está vivo, eu aperto e mato. Se ele disser que está morto, eu solto ele vivo e ele voa. Vamos lá, vamos. Chegaram lá, falaram com o sábio, né? E o sábio bem compenetrado na dele. E aí ele chegou lá e disse, sábio, nós temos um indagativo. Disse, qual? Eu tenho um pássaro dentro de minhas mãos. Certo. Agora eu queria que o sábio me respondesse, está vivo ou está morto? Ele disse, a decisão está em suas mãos. Então a decisão está na mão de cada um, né? E essa decisão que nós tomamos, a administração pública, os poderes judiciário, executivo e legislativo tomou a decisão deles de proteger vidas, né? Custe o que custar, e a população tem que nos ajudar. Adelácio, obrigado pela sua presença aqui na Lavra CE TV, no Bora Conversar. Bate-papo da semana volta quarta-feira que vem. Tá aí o Adelácio, esse bate-papo foi gravado, é claro, ele foi no intervalo da capacitação lá no CREAS, que nós gravamos esse bate-papo, muito importante. O Adelácio vai estar em Lavras da Mangabeira sempre auxiliando o governo municipal, o Dematran também, nesse trabalho que vai ter o Sinalize, a engenharia de tráfego, tudo isso vai ser cuidado com os olhares desse especialista que realmente é fora do comum. Um abraço para ele, está nos acompanhando lá em Milagres, um abraço a todos os familiares, muito obrigado aí pelo carinho da audiência.